Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Cromo. Eu sou o PM e Loki chegou infelizmente ao fim, mas com isto também vêm novas respostas e acima de tudo novas perguntas sobre o futuro da Marvel. O episódio 6 de Loki trouxe um final excitante para a série, mas também criou habilmente o futuro para a segunda temporada e para o resto da franquia da Marvel. Através de 6 episódios da temporada 1, a audiência testemunhou a nova variante principal de Loki a aprender sobre a natureza do multiverso, a linha do tempo sagrado e a autoridade da variação do tempo, com o programa a deixar lentamente claro que a TVA não era bem aquilo que parecia. No final de Loki, a resposta a este puzzle é dada uma vez que Loki e a variante Lady Loki, a Sylvie, encontrou He Who Remains, ou em português, aquele que permanece, o criador da TVA e artesão da linha do tempo sagrada. Rapidamente explica que ambos são um objetivo para parar a guerra do multiverso, apesar de dizer ao duo protagonista que matá-lo deixará outras das suas variantes no seu lugar. Sylvie assassina He Who Remains, ou se quiserem chamá-lo pelo seu alter ego mais correto, Immortus, uma decisão que, como o fim da série revela, coloca Kang à frente da TVA e, por consequência, da linha temporal do MCU, aparentemente. A primeira temporada de Loki percorre com mestria conceitos importantes como por exemplo a introdução do multiverso juntamente com o crescimento individual das suas personagens principais, resultando no final que, ao mesmo tempo satisfatório, estabelece uma montanha de novidades para o universo da Marvel, desde vilões, como novos heróis e todo um acontecimento de mudança. É seguro dizer que o final de Loki foi tudo menos uma conclusão aborrecida. Tendo isto em conta, vamos então esmiuçar as principais questões do final da temporada. A primeira questão que temos que abordar é porque é que Sylvie mata Immortus. A decisão de Sylvie de matar a variante Kang é talvez o acontecimento mais importante que tem lugar no episódio 6 de Loki, uma vez que permite ao icónico vilão da Marvel ser substituído na linha de tempo por uma das outras variantes e que resulta na formação do multiverso mais uma vez. Contudo, é também uma decisão que muitos podem considerar estranha, dado que Sylvie sabe que matar Immortus pode ter um efeito potencialmente catastrófico e criar outra guerra do multiverso. No entanto, o pouco que ficou claro sobre o passado da Sylvie explica eficazmente esta decisão. Sylvie foi retirada da sua linha temporal quando era criança e foi criada toda a sua vida a acreditar que era uma peça imperfeita como resultado de ser uma variante. Ela também passa todo esse tempo a ser perseguida. Descobri que isto não era verdade e que ela era apenas uma versão diferente da versão sagrada de Loki, uma versão que foi retirada da sua casa e ameaçada da morte apenas porque Immortus acreditava que as outras linhas de tempo eram uma ameaça. É sem dúvida uma revelação devastadora. Com isto em mente, a decisão de o matar é provavelmente feita em parte por vingança e em parte para dar aos outros a oportunidade de terem uma vida livre, assim como ela gostaria de ter tido. Com isto, porque é que Mobius não conhece Loki? Who are you? What's your name? A relação de Loki e Mobius era uma parte importante da temporada de Loki e por isso foi um golpe inesperado descobrir que depois de Sylvie ter traído Loki e o ter enviado através da Porta do Tempo, ele ter caído numa linha temporal diferente e essa versão de Mobius não ter reconhecimento do seu antigo aliado e amigo. Isto faz sentido quando se tem em conta a estátua alterada nos escritórios da TVA. No entanto, uma vez que parece que esta pode ser uma linha do tempo em que Loki tecnicamente nunca sequer se encontrou com Mobius, uma vez que Kang é quem lidera a TVA, significa que muitas outras mudanças podem ter ocorrido sem que nós tenhamos conhecimento. Para além disso, há também a intrigante sugestão de que as alterações e esta linha do tempo significam que Loki nunca se tornou o indivíduo mais influente da TVA, como foi estabelecido durante toda a temporada. Se Mobius não o reconhece, é porque talvez nunca tenham encontrado nenhuma variante de Loki, o que sugere uma história muito diferente. E em termos mais simbólicos, remover o segundo maior aliado de Loki depois da traição de Sylvie deixa-o isolado e sozinho, trazendo assombrosamente o loop da profecia da Lady Sif. I hope you know you deserve to be alone and you always will be. Com todos os pontos é como é que apareceu Kang e aquela estátua. O episódio 6 de Loki termina ao mostrar que as estátuas dos Timekeepers na série da TVA foram substituídas por uma versão de Immortus, vestido com o seu traje muito familiar para os leitores da banda desenhada. Embora não tenha o capacete, a estátua é imediatamente reconhecível por causa da roupa de Kang, de Conqueror. O facto dele ter substituído as estátuas dos Timekeepers, que Immortus parecia utilizar para esconder o facto de estar a liderar a TVA, mostra que Kang é agora o chefe máximo da TVA, o que irá, sem dúvida, apresentar muito mais problemas para os heróis do MCU no futuro. Há também um elemento na estátua que sugere uma abordagem de ditadura, isto é, em que o soberano é celebrado em vez de estar envolto em mistério. Esta variante quer uma audiência e elogios, e pela pequena dica que Mobius menciona, este Kang utiliza o medo como elemento determinante para governar. You're welcome. Claro, todos estes acontecimentos causados levam ao início de uma guerra no multiverso. A morte da variante Kang não é apenas importante na medida em que parece alterar a linha temporal, é também importante na medida em que permite a introdução do multiverso, uma vez que só os esforços de He Who Remains é que estavam a impedir isto, embora que isto seja bom em muitos aspectos. Também prepara uma guerra de multiverso para a fase 4 do MCU, pois Immortus menciona de forma bastante direta que uma guerra de multiverso seria inevitável, uma vez que um universo quer sempre ser superior e controlar os outros. E uma vez que as bandas desenhadas
desenhadas da Marvel têm uma série de títulos e eventos que envolvem diferentes universos, faz sentido que o MCU procure adaptar estes momentos emblemáticos das bandas desenhadas para os grandes ecrãs. Ou neste caso, os pequenos ecrãs. Já é provável que as variantes do Dr. Octopus e Electro, confirmadas para o Spider-Man No Way Home, estejam ligadas a esta guerra, assim tal como as variantes dos Spider-Man. A sequela do Doctor Strange é agora um resultado do assassinato que Sylvie cometeu com He Remains. O futuro da fase 4 será fortemente dependente do que aconteceu naquele momento. Pelo menos há um ponto positivo para a Scarlet Witch, pois ela agora tem a oportunidade de salvar os seus filhos depois do WandaVision. Poderá acontecer na segunda temporada? Ouço vozes a perguntar. A cena dos créditos finais do episódio 6 revelou que haverá uma segunda temporada, o que naturalmente levanta questões sobre o rumo que a história desta temporada vai assumir. Como o final de Loki deixa claro que apenas Sylvie e Loki sabem tudo o que aconteceu até o momento, e são possivelmente as únicas pessoas que se lembram da linha do tempo era antes de Sylvie matar He Remains. Parece mais provável que a segunda temporada ande à volta disto. De forma mais pessoal, a segunda temporada irá presumivelmente ver a relação de Loki e Sylvie ganhar ainda mais destaque, depois de esta ter arrancado o coração a Loki. Apesar de Ant-Man and the Wasp Quantumania ter Kang como seu vilão, não há dúvida que existem muitas outras alterações à linha do tempo que Loki pode tentar resolver. Por exemplo, tentar evitar uma futura guerra do multiverso, que digo desde já, não vai conseguir. Dependendo de quando será lançada esta segunda temporada de Loki, a série podia, em teoria, ligar-se diretamente ao Doctor Strange e o Multiverso da Loucura ou a Ant-Man 3, uma vez que os três projetos partilham alguns pontos de ligação, tanto do ponto de vista conceptual como do enredo. Seja como for, é também crucial que a temporada 2 de Loki cubra o arco pessoal do Deus dos Enganos, uma vez que ele perdeu os laços com Sylvie e Mobius de uma só vez, certamente isto não será fácil para ele. Ora, agora que Loki restabeleceu o multiverso, também abriu as portas para que uma interminável quantidade de vilões da Marvel apareçam no MCU. Há muito tempo que queremos entidades como Magneto ou Dr. Doom a aparecer, contudo podem logicamente ser introduzidos mais tarde, pois como sabemos, estes são seres demasiado poderosos para não serem utilizados neste universo da Marvel. Apesar destes dois e outros serem totalmente ignorados, estas figuras podem entrar de outros universos, assim como o Spider-Man No Way Home fará, ao introduzir vilões de filmes anteriores não MCU. Isto permite que a franquia utilize versões dos vilões dos universos alternativos, o que seria a forma perfeita para subir a fasquia para a fase 4. O que é que achaste do final de Loki e toda a série no geral? Diz as tuas teorias nos comentários ou especulações que tenhas para o futuro da Marvel. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar um gosto, subscreve o canal e para todas as notícias mais recentes visita tretasdochrome.com e não percas uma novidade. Vemo-nos por aí, fiquem bem.